Bom dia, galera, tudo bem? Olha eu aí de novo na timeline de vocês para falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus em tempos difíceis que a gente está vivendo, né? Estamos acompanhando revelações bombásticas dos bastidores de Brasília e as pessoas estão preocupadas, seja elas na torcida contra ou a favor. E para quem espera uma análise política, você não vai encontrar nesse vídeo, porque já faz algum tempo que eu resolvi dar meus pitacos de política só no Twitter ou uma coisa ou outra no Facebook, mas usar minhas redes sociais predominantemente para falar da palavra de Deus, que eu acho que é o mais importante. Então, devido a esse problema, eu resolvi trazer uma abordagem mais voltada para aqueles que acreditam em Deus e que porventura acabam se apaixonando e acabam falando muito sobre política, porque a política tomou uma proporção muito grande na nossa sociedade, né? Estamos vivendo uma polarização, eu diria que necessária, mas beirando a ser perigosa, porque, querendo ou não, essas discussões políticas elas acabam incitando paixões e gostos pessoais por um modelo ou outro modelo de governo. E eu vim trazer uma abordagem mais teológica de como os cristãos devem se posicionar no que diz respeito à política do seu país, da sua cidade, do seu estado. E lembrando que isso é uma opinião pessoal. Eu vou falar, lógico, coisas relacionadas à palavra de Deus, que são eternas e substituem qualquer opinião pessoal, mas é uma interpretação minha no que eu acredito ser o mais relevante e mais saudável para a vida das pessoas que acreditam em Deus, mas ainda tem que viver nessa terra, que é uma terra de dores, é uma terra de queda, uma terra de pecado. E eu resolvi pegar só 2 versículos hoje, que está lá em Lucas, do 20 ao 21, onde Jesus fala sobre o reino de Deus. Diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Para quem não sabe, os fariseus eram uma parte da religião judaica que era responsável pelas leis e pelo cuidado do templo. E na época dos macabeus, eles acabaram surgindo para não negligenciar a lei de Deus como há muito tempo havia sido negligenciado. E como Jesus vinha para confrontar essa visão mosaica ortodoxa da lei, isso incomodava muito eles, né? Então eles viviam tentando pregar peças em Jesus Cristo para que ele se contradissesse e assim revelasse ao povo judeu que ele talvez não fosse o Messias que eles estavam esperando, porque eles esperavam um Messias que trouxesse uma glória terrena para a nação de Israel e que não falasse de coisas transcendentais, porque muitas vezes a religião, como é no caso do farisaísmo, eles não estão tão preocupados com coisas transcendentais, com renúncia e arrependimento, que é o cerne do reino de Deus que Cristo veio trazer. Eles estão mais preocupados em poder, status e como manipular um povo de acordo com a sua vontade. E Jesus, aqui nessa passagem, ele deixa bem claro que eles não sabem nem do que eles estão falando. Eles querem um reino de Deus que seja um reino bélico, enquanto Jesus fala que o reino já está entre eles, que ali o Messias, que era ele, estava trazendo o reino que tem a ver com mudanças de vida, com mudança de rumo e com entrega de vida. E nos dias de hoje, a gente, infelizmente, tem confundido um mal necessário, que é o Estado, o governo, com a razão do nosso existir.
Então, como ontem aconteceu essas bombas e essas revelações, algumas pessoas, algumas não, uma boa parte das pessoas acaba ficando sem chão, preocupada. Por quê? Porque coloca o seu coração naquilo. Aquilo é o seu norte, aquilo é o seu ponto de referência. E eu me senti na obrigação, ainda que eu não goste mais de falar de política em vídeos, e até comento muito pouco no Facebook, eu deixo mais no Twitter, porque ali é mais onde se fala sobre isso, e ainda assim eu tento levar uma visão do Evangelho para lá, que é a visão que seja apegada com a realidade das coisas, com as verdades, com a realidade sobrepondo gostos pessoais. Isso que eu acho que é importante para quem faz análises políticas em um país onde a gente está toda hora sendo metralhado por mentira, por interesse, por oportunismo. E através dessa minha visão, eu venho falar para você, especialmente aqueles que acreditam em Deus, né? Talvez aqueles que não acreditam não vão ver tanto sentido no que eu vou falar, mas é importante você também ver a visão daqueles que acreditam em Deus, que tem se tomado um espaço muito grande em nosso coração, as nossas preferências políticas, enquanto o nosso anseio tem que ser necessariamente o reino de Deus. O reino de Deus, ele é o nosso norte, ele é a nossa esperança. Temos que ter em vista que os governos do mundo, seja eles os piores ou os melhores, seja eles com espectro ideológico à esquerda, à direita, ao centro, seja qualquer tipo de direcionamento político, eles são imperfeitos, porque são compostos de pessoas imperfeitas. O pecado tomou conta do nosso mundo. Vivemos no mundo da queda. A gente não pode colocar a nossa esperança na imperfeição que nós temos em nós mesmos e que esses políticos e as pessoas que coordenam isso também têm neles. Então, é óbvio que é importante você estar sempre informado, é importante você sempre buscar saber a realidade das coisas, como as coisas estão acontecendo, quem está dizendo a verdade, quem está mentindo, mas a informação ela é diferente de devoção. Você não pode ter um olhar apaixonado sobre um castelo de areia, que são os governos do mundo. Porque o único governo sólido é o governo de Deus. Por uma simples razão. É Deus que governa no reino de Deus. Não existe achismo, não existe visão limitada, existe toda a fonte de sentimentos e de origens positivas. Deus não é um ser que usa o amor. Deus é o amor personificado. Deus não é um ser que usa a verdade, ele é a verdade personificada. Deus não é um ser que usa a justiça, ele é a justiça personificada. E é por isso que nós cristãos, quando abraçamos a cruz de Cristo, a gente acredita que ali está o modelo perfeito de governança, porque não é feito e nem realizado por mãos de homens, mas sim pela vontade soberana e maravilhosa de um Deus que morreu e ressuscitou. Isso é muito importante a gente colocar no coração, porque eu vejo muitas vezes amigos inteligentes, amigos com uma boa visão de mundo, com um espírito trabalhador, que acabam se desentendendo por causa de política, e muitas vezes a gente está brigando por causa de um teatro. A gente, lógico, eu não posso garantir, eu não quero tomar para mim para ser o dono da verdade, mas a gente sabe que os bastidores, né, muitas vezes são só um teatro para enganar o povo que se devota demais a isso. Então, qual é o meu conselho para vocês que se dispuseram a estar assistindo esse vídeo e confiando em mim para passar algo positivo para vocês? Seja cético.
sempre ser cético. A política vinda de pessoas imperfeitas, como são as políticas do mundo, elas precisam de vigilância e não de torcida. Todas. Não interessa se você gosta do modelo que está no momento ou se você não gosta do modelo que está no momento. Você tem que entender que são pessoas passíveis de erro e que também carecem da misericórdia e da graça de Deus. Segundo, ore pelo governo vigente, seja ele qual for. Deus se agrada daqueles que querem o bem do país onde vive, do estado onde vive, da cidade onde vive. Isso é importante. Mas Deus também mostra pra gente, a todo instante, que é no governo dele que a gente tem que ter esperança, é no governo dele que devemos ter o anseio de viver. Muitas vezes a gente acaba esquecendo, devido a essas brigas que acontecem cotidianamente nas nossas vidas, que o nosso coração tem que estar no Maranata, na volta de Deus, na volta de Cristo, para que possamos viver no seu reino e nos livrarmos de toda essa sujeira, de toda essa mentirada, de toda essa maldade que muitas vezes sofremos todos juntos, independente da torcida que a gente tem. Coloque o seu coração no Deus que é poderoso, eterno e imutável. Só Ele pode trazer a esperança de um bom governo e de um bom reino. Até lá, sejamos céticos, bem informados e principalmente esperançosos, mas esperançosos de um reino que ainda virá, porque os que estão aqui nunca chegarão perto do reino de um rei que criou, que foi morto, ressurreto, para que possamos nele acreditar e confiar. Fique com Deus, tamo junto.